Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que me prenderam, me denunciaram de transmitir uma doença HPV e me denunciaram junto com essa denúncia de uma jovem de 20 e poucos anos, se ao menos terem me escutado uma vez? Nenhuma vez você chegou a dar um depoimento? Por que me prenderam se ao menos terem me escutado? Já que eu sou o maior bandido desse Rio de Janeiro, como foi colocado para o Brasil, por que não deixaram eu me defender? Já que eu sou bandido, escuta meu relato. Porque vai ter mais provas, vai ter contradições. Já, né, que eu sou bandido, vai ter contradições, vai ter materialidade contra mim. Por que não me deixaram eu falar uma vez? Impressionante isso daí, cara. Me denunciaram de transmitir HPV. Eu fiquei mais de um ano lutando no judiciário, que até então não tinha recebido nenhum exame meu, porque não foi me dada a oportunidade, e chegou uma decisão que permitiu que eu fizesse uma contraperícia, porque eu fui denunciado de transmitir HPV para uma jovem, maior de idade. E eu não tenho HPV. Quer dizer... Como? Assim... Quer dizer que você não tem a doença e você está acusado de ser transmitido essa doença. O senhor não precisa gostar de mim. O senhor também não precisa gostar de mim. Quem está me assistindo não precisa gostar de mim. Mas o senhor acha justo uma pessoa ser presa, acusada de transmitir uma doença incurável, sexualmente transmissível, se ao menos tê-la? Eu ainda respondo esse processo. Eu estou de tornozeleira por causa desse processo. Por ter transmitido uma doença que eu não tenho. E vai além. Além de eu não ter, seria impossível eu ter passado para essa jovem HPV. Porque a própria médica dessa jovem falou que era impossível ter passado HPV para ela. Porque ela alegou que o HPV veio instantaneamente. A verruga de HPV nasceu instantaneamente. Sendo que a própria médica ginecológica dessa mulher afirmou que ela já tinha essa verruga de 6 a 8 meses antes de me conhecer. Então, além de eu não ter HPV, a própria médica ginecológica, médica particular dessa jovem, afirmou que não era verdade que eu transmitia essa verruga. Primeiro, porque seria impossível nascer no mesmo dia. E segundo, que ela já tinha sido contaminada por essa verruga de 6 a 8 meses antes de me conhecer. Então, no caso aí, ela que deveria ser penalizada, porque se fosse para transmitir para alguém, ela que transmitiu para você. Eu sei que eu não deveria ter sido penalizado. Me colocaram quase 30 meses preso. Quase 30 meses. Até ter o processo anulado. Agora o processo foi anulado. Foi anulado. Sabe por que foi anulado? Porque diversas provas foram excluídas que mostrariam desde o início que eu era inocente. É normal isso? Excluir provas de um procedimento? Mas quem excluiu essas provas? Então... Porra. Alguém deve ter ido lá excluir essa porra dessas provas, né, mano? Vou te explicar o que fizeram. Após muito tempo de eu preso, o STJ tomou ciência através de petições que, além das provas terem sido excluídas do meu processo, provas foram manipuladas, adulteradas. Documentos públicos foram adulterados. Um documento, precisamente, foi adulterado da minha prisão. Documento público. Quando o STJ tomou ciência disso, intimou as instituições cariocas que tiveram que apresentar os documentos originais. E ali foi provado que a prova tinha sido manipulada. Então, eu converso com o senhor, isso é normal? Lógico que não, cara. No Estado Democrático de Direito, prender uma pessoa assim? Foi dessa maneira que me prenderam. E não precisa acreditar em mim. É só não ver precisa. as provas, né? É simples. Você está aqui relatando as coisas, é que nem você falou, quem está assistindo não precisa acreditar em você. Não precisa. Não precisa acreditar em você. Julguem as provas. É exatamente o que eu estou falando. Se tem, se você... Ah, não, ele fez... Vamos olhar as provas. E você está aqui detalhando uma a uma. Entendeu? É como eu falei para você, derrubando uma a uma. É um processo... Eu fui preso num processo de estupro, onde o ML afirma não havia um sinal de estupro. Onde um médico perito legista foi chamado aos autos e falou para o juiz que não tinha um sinal de violência. Onde a própria médica ginecológica da mulher afirma que ela não tinha um sinal de violência. 3 médicos são unânimes que não havia um sinal de estupro. E fiquei preso durante quase 30 meses preventivamente. E esses médicos... Mas vamos responder um pouquinho, galera, aqui. O Márcio Terreiro
Tenreiro mandou aqui. Se o processo foi anulado, por que a tornozeleira? Eu cumpro ordens. O senhor está me indagando, cabe o senhor me indagar e eu responder, eu cumpro ordens. Se mandarem eu colocar a tornozeleira no pescoço para não ficar na cadeia, eu coloco. Eu vou cumprir as ordens. E o que acontece com a tornozeleira? Você vai ficar quanto tempo com ela? Tem previsão de tirar? Tem que ter o processo? Como é que funciona? Eu fiquei quase 30 meses preso preventivamente, sem ser condenado. Agora, quanto tempo vão me deixar com a tornozeleira? Eu não sei. Eu só sei que eu vou cumprir 100%. Você não pode ir para outro lugar? Posso. A tornozeleira apenas faz uma geolocalização, não posso sair da comarca, tenho que me apresentar uma vez a cada 30 dias no juízo e tenho que comparecer a todos os atos processuais. Basicamente, são essas determinações da minha cautelar. Mas para você sair do Rio de Janeiro, você tem autorização judicial. Para eu sair do Rio de Janeiro, eu vou ter que ter uma autorização por hora judicial. Entendi. Então a tornozeleira, ela no caso te restringe alguns atos me restringe, eu vou respeitar 100%, sempre respeitei. Sargento Castro, na minha prisão, o senhor viu a polícia vindo aqui, na minha casa? Não. Por quê? Você entregou? Eu me entreguei. Eu cheguei na delegacia de polícia civil para me entregar, não estava nem atualizado no sistema Polinter, minha prisão. Eu fiquei esperando quase 1 hora o sistema para atualizar para me entregar. Caralho. Então eu nunca fugi da justiça, eu nunca fugi das minhas responsabilidades. Essa é a vantagem de quem é inocente. Se entrega e afirma. Estão me prendendo justamente sem terem me escutado. Vou sair dessa e vou sair maior. Porque a verdade está comigo, as provas estão comigo. Isso aí. O bom de você da gente estar fazendo esse podcast contigo, meu irmão, é justamente isso daí. Você poder olhar aqui para a câmera como se você estivesse olhando para os olhos das pessoas e de falar isso daí. Olha, eu estou aqui para mostrar as injustiças que foram feitas comigo. Você não está aqui para pedir ajuda. Não. Você está aqui simplesmente para mostrar, Brasil, eu vou mostrar para vocês as injustiças que foram feitas contra a minha pessoa. Porque isso daí é um absurdo, cara. Sim. Absurdo. O senhor quer saber como me prenderam? De fato, como que tudo aconteceu? Sim. Eu vou revelar para os senhores. Tudo que eu irei falar agora são fatos públicos, não são provas defensivas, são fatos incontestes. Independente de eu ser inocente ou culpado. No dia 9 de março, eu faço uma fiscalização fatal contra a maior máfia do reboque do Rio de Janeiro, provando, através de documentos, relatos de membros da segurança pública, vídeos, áudios, provas robustas que havia uma verdadeira organização ilícita no Rio de Janeiro, rebocando cidadãos, moto, carro, van, indevidamente. Então, eles descobrem que eu iria publicizar as provas. A liderança dessa organização dos reboques, eles vão na minha casa, está tudo gravado, não tem para onde correr. É só ver as provas. Eles me fazem uma proposta de R$200 mil. O 01 me faz uma proposta de R$200 mil para não publicizar e parar de fiscalizar a organização dos reboques. Eu dou voz de prisão para ele. Levo todo mundo para a delegacia. E, de fato, a autoridade policial da 16ª ADP analisa os fatos e vê que é inconteste, ratifica minha prisão em flagrante delito. 3, 4 horas depois, a minha prisão, a prefeitura acata a minha denúncia e derruba um contrato de mais de R$130 milhões. 130 milhões de reais, aquilo que está no papel, está bonito. Sendo que eu comecei a fiscalizar por causa das ilegalidades. Agora imagina as cifras ocultas que não estão nos documentos públicos. Se você acha que 130 milhões é muito, é porque o senhor não tem a noção da densidade dessa organização dos reboques no Rio de Janeiro. Isso daí, só para deixar bem claro, isso daí já era na função de vereador, né? Na função de vereador. Isso certo. Tudo tem matéria no Brasil todo mostrando isso. Então, no outro dia, no dia 10 de março, eu consigo exonerar 3 oficiais da Polícia Militar, 2 oficiais e um praça do governo. Eu consigo, na mesma semana, aprovar um conjunto de leis
em primeira sessão na Câmara dos Vereadores, que iria ceifar máfias do Rio de Janeiro, que iria tocar no bolso de muitos políticos, e eu aprovo na Câmara. A sessão pública é só os senhores verem, está tudo publicizado, tudo provado, não tem para onde correr. Uma semana, 10 dias depois, são criados 2 grupos dessas pessoas que foram na minha casa e eu dei voz de prisão com um único e exclusivo objetivo: me prender. Cooptando pessoas a aceitarem dizer que eram vítimas de qualquer crime que pudessem falar, mas, sobretudo, vítimas de crimes sexuais. Esse era o preferido deles. Então, como que eu sei disso? Porque membros desses grupos, já deram essas provas para a justiça, revelando que me forjaram. Então, eles fazem ali alguns grupos e começam diversas denúncias contra mim em áreas sexuais. Esse grupo descobre que eu fiquei com uma jovem, maior de idade, numa boate, que ela me abordou nessa boate, que a gente ficou, eu estava escoltado pela Polícia Militar, pela escolta oficial da Polícia Militar. E a gente sai daquela boate e vamos para uma residência, tem um contato mais íntimo. A gente tem um contato íntimo, ela vai embora. E um mês depois, um membro desse grupo aqui vai na delegacia e fala o seguinte: Gabriel Monteiro estuprou uma mulher, porque eu fiquei sabendo, tem que prender ele. Opa, mas do nada? Hoje ele já revela que não estava no dia dos fatos, que não conhecia a mulher e que ela não concordou com a denúncia. Porra, mano. Quem me denuncia Caralho, é um membro desse grupo criado 10 dias após, 10, 12 dias após, eu acabar com essa organização dos reboques. E ele já admite que fazia parte desse grupo, e já admite que trabalhava para uma das pessoas que estavam na minha casa, ali que eu dei voz de prisão. Então ela me liga, desesperada, revoltada, dizendo: Gabriel Monteiro, estão indo no meu trabalho, estão me perseguindo, estão a todo momento mandando eu te denunciar de estupro. Eu não sei quem são esses caras, eu não concordo, eu quero ajuda, quero uma assistência jurídica e preciso de dinheiro. Confesso que eu fiquei receoso, não dou R$1 para ela. E ela vai de fato para a delegacia, porque é intimada. Perceba, uma vítima, suposta vítima de estupro, nascendo essa denúncia por um arquirrival meu, e ela me liga, e ela confessa isso. Ela me liga pedindo ajuda. Se eu fosse um estuprador, a última pessoa que essa mulher iria ligar seria para mim. Exatamente. E ela confessa isso. E ela me liga pedindo assistência jurídica, dinheiro para assistência jurídica. Eu fico receoso, não dou R$1 para ela. Achando que até poderia ser um golpe ali, né, meu? Porque... Então, ela vai para a delegacia e, pasme os senhores, ela só fala a verdade. Ela fala que a relação foi consensual, ela fala que não foi estupro, que ela quis ficar comigo, que nós ficamos ali na vitrine, que... Mas está tudo no papel? No depoimento dela? Ela confessa isso para o juiz. Sabe o que fazem com esse documento? Excluem. Aparece outro depoimento dela, mas tão sem nexo, assim, respeitosamente, tão inverídico, que nem ela sustentou no judiciário. E expedem meu mandado de prisão, argumentando que ela foi estuprada e eu passei a HPV para ela. Quando eu descubro isso, via minha assessoria jurídica, eu vou na hora para a delegacia e me entrego. No judiciário, 3 médicos são escutados. A médica que a atendeu no dia que ela ficou comigo, porque ela tinha que cauterizar essa verruga que já está provado que não tem nada a ver comigo, ela foi tomar... Já era antes. A própria médica dela que constatou essa verruga já afirmou que não tem nada a ver comigo. Ela tinha uma lesão verrucosa que não tinha nada a ver comigo. E ela foi tomar também um contraceptivo de emergência que ela iria casar e eu não sabia. Ela era noiva e iria casar, acho que 18, 20 dias depois, após ter ficado comigo. E eu não sabia disso. Então a médica dela faz um exame físico nela. Constata tudo que ela tem. E essa médica foi chamada nos autos. E como testemunha de acusação contra mim. E ela revela que logo após ela ficar comigo, ela não tinha um sinal de violência e que, detalhe, ela revelou que a relação comigo foi consensual. Além dela dizer,
na delegacia que a relação comigo foi consensual, ela também revelou para a médica dela que a relação comigo foi consensual. E a médica dela falou isso para o juiz. Não precisa acreditar em mim. Está nos autos. Os exames dela são remetidos ao IML. E uma perita, uma mulher, constata que ela não tem um sinal de violência sexual. Uma relação que, respeitosamente, durou aproximadamente 1 hora. Assim, eu não sou o cara mais forte do mundo, tenho quase 90 quilos, ela é uma jovem, bem mais magra do que eu. Uma mulher, isso é a polícia, supostamente sendo espancada durante quase 1 hora. Estuprada durante 1 hora. Segundo a denúncia, eu a espanquei violento, fui extremamente violento, segundo a denúncia. No rosto, no corpo dela, segundo a denúncia, ela ficou muito machucada. A própria médica dela fala que isso não é verdade. A médica dela não precisa acreditar em mim. A médica dela fala isso não é verdade. Tá nos autos. Está nos autos. Além disso, uma perita constata do EML, a polícia técnica, que ela não tem um sinal de violência. Além disso, um outro perito foi chamado para depor presencialmente, não por documento. Aí são 2 médicos depondo presencialmente. Diretor do EML, acho que 20 anos de gestão do EML, afirma que ela não tinha nenhum sinal de violência sexual. E eu fiquei preso durante quase 30 meses.